Agora, quem vai destruir esses caras é o exército brasileiro. Fosse eu o presidente da República eleito para 2027. Veja, Trump ordena que Pentágono use força militar contra cartéis, de New York Times. Diretiva teria sido assinada secretamente mirando grupos considerados terroristas pelos Estados Unidos, ainda segundo o New York Times, tá? O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenou que o Pentágono use força militar contra cartéis de drogas latino-americanos que o governo dos Estados Unidos considera grupo terroristas. A informação foi noticiada pelo New York Times nesta sexta-feira, citando pessoas familiarizadas com o assunto, mas em condições de anonimato. O jornal relatou que Trump assinou secretamente uma diretiva que fornece base oficial para possíveis operações militares diretas contra cartéis no mar em solo estrangeiro, tá? Prossegue. Beleza. Ações do tipo eram consideradas responsabilidade principalmente das entidades da polícia para combater o tráfico de drogas ilícitas como o fentanil. E sim, os Estados Unidos estão passando por uma febre de fentanil, um negócio horrível, tá? A base para a diretiva foi lançada em janeiro, quando Trump assinou uma ordem para que o Departamento de Estado começasse a classificar os cartéis de droga como grupo terrorista estrangeiro. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos se recusou a comentar sobre a nova diretiva. Vamos lá, tá? Neste novo modelo de projeção de poder dos Estados Unidos da América, tá? Que bom, já deixa na agulha, tá? Nesse novo modelo de projeção de poder dos Estados Unidos perante o mundo, há de se entender que essa projeção coloca o Donald Trump como uma figura acima da nação americana, ou seja, ele tem uma noção quase régia de si, né? Ele se vê como uma figura real. É uma perspectiva patrimonialista, tanto que o tipo de capitalismo que o Trump pratica nos Estados Unidos é muito mais parecido com o capitalismo brasileiro do que um capitalismo americano. Você fala, como assim? O Trump é filho de construtores, o trampo do Trump, né? Desculpa aí esse jogo de palavras patético, mas o trampo do Trump era muito conseguir licenças, brigava com o sindicato, arrumava licença para construir um lugar, um prédio, pegava uma grana com um cara, vendia para outro, se vendia muito em cima da própria marca. Um cara que imita muito o estilo Donald Trump, por incrível que pareça, é o velho da van, que vincula a empresa dele a ele. Ele é a marca da empresa dele, né? Por mais que ela chame a van e não um velho, né? Mas ele virou o velho da van. Então é um estilão, tá? Que não tem a ver com aquele capitalismo tipo Bill Gates, tipo Steve Jobs, tipo Elon Musk. Por mais que o Elon Musk ainda seja muito presente como rosto das coisas, mas ele não é o capitalismo mais clássico que a gente imagina nos Estados Unidos, né? Até, vamos dizer, ele não é da natureza dele pertencer a um capitalismo impessoal dessas grandes corporações. Ele é a grande corporação, ele personifica as empresas dele. Todas as empresas dele são Trump. Você vai comprar um bife que é Trump. Inclusive o branding mesmo de tudo é meio confuso, né? Todos os produtos Trump, eles são... uma hora um produto ele pode ser high-end, às vezes vai ter um Trump Tower, que você vai alugar um espaço pra dormir lá, tipo um hotel, um cassino, mas é meio brega. Aí um bife que é meio brega. É tudo meio brega, meio exagerado. Eles pegam, vamos dizer, o comportamento... Eles pegam um padrão de consumo médio do homem branco, meio brega americano, e eles, né, fazem grana em cima disso. Então o Trump é isso. Ele é um produto de si, as empresas se confundem com ele. Ele se parece muito latino-americano. Volta a colocar, o Trump é muito brasileiro nisso. E aí, o que eu derivo desse assunto, tá? Se a relação do Trump com as empresas dele é assim, imagine com o governo americano. O governo americano é como se fosse uma empresa Trump hoje. Há uma confusão entre Trump e Estado americano. Aqui a gente começa essa proposição. Isso é um tema que eu conversei com o Orlando, né? O Trump é patrimonialista. Tanto que o centro de lobby, a central de lobby dos Estados Unidos não fica mais em Washington. Já parou pra pensar que o centro gravitacional do lobby americano se tornou Mar-a-Lago, que é basicamente um condomínio de casas que o Trump fez na Flórida, o Rizzo pode até procurar. É um condomínio de casas de luxo. E aí, os lobistas se reúnem em Mar-a-Lago com a turma do Trump. Então, grandes decisões políticas e econômicas americanas acontecem em Mar-a-Lago. O Trump, ele transferiu, tá, simbolicamente, parte do poder de Washington para Mar-a-Lago. Vocês entenderam? Tá na Flórida, inclusive um estado republicano, tá? Ali, ó, exatamente aí, tá? Então, ali, este lugar é a Trumpolândia, tá? Esta aí é o Trumpolândia. Na Trumpolândia, em Trumpland, né, no Mar-a-Lago, ele toca um tipo de política pra fora e pra dentro, em que ele é o centro de tudo. Então, essa briga das tarifas, todo presidente, ou melhor, a todo presidente ou chefe de estado, chefe de governo,
é exigido o compromisso de encontrar o Trump. Ora, resolverei este assunto diretamente com o Trump. Vocês entenderam? Eu preciso que vocês entendam esse raciocínio. Esse raciocínio tá por trás, inclusive, vamos dizer, ele é um raciocínio subjacente a todas as ações políticas e econômicas que envolvam ele. Por mais que existam razões específicas para a questão econômica, existam razões específicas para a questão política, tudo terá Trump no pano de fundo. Então, para resolver uma questão política, ou para resolver uma questão militar, ou para resolver uma questão econômica, você tem que se encontrar com o Trump e tudo circula ao redor do Trump. E ao fazer isso, quem ele esvazia, senhor Rafael Almeida Riso? A burocracia. O grande inimigo do Trump, gente, isso aqui é praticamente uma aula que eu tô dando aqui pra vocês, tá? Sobre, não tô falando nem política americana, tá? É sobre direita e mundo. A direita trumpista já entendeu, de fato, ela já entendeu que não dá para andar com um projeto que prepare a representação desta classe média americana de maneira efetiva diante dos desafios que ela tem, imigração, reindustrialização, confronto com China, tá? Tendo a ocupação que a esquerda fez na máquina burocrática como pano de fundo, e tendo a própria burocracia que, independente de ser esquerda ou direita, se tornando uma força em si que naturalmente se mescla com a esquerda e que impede a governabilidade desse agente político populista. Então, o Trump, tá, pra gente ser bem direto, ao ser patrimonialista e ao centralizar todo o processo decisório nele, ele esvazia aquela ideia do Estado impessoal. E ao esvaziar a ideia do Estado impessoal, ele esvazia o burocrata, porque o burocrata se vale da impessoalidade para tornar suas ideias personalíssimas, ou melhor, as ideias do grupo dele, que são, vamos dizer, muitas vezes subjetivas, ou perspectivas ideológico-políticas, como coisas universais e normais. Sabe quando, por exemplo, vem uma decisão determinada de um órgão do governo, aí você recebe aquele papel frio, com papel timbrado, aquilo, a burocracia age ali. A ideologia da burocracia está impressa ali. A burocracia se protege na falta de rosto, na impessoalidade. E o Trump, ele tá com a personalidade dele, com a pessoalidade dele, ele tá desmontando a burocracia americana. Que é desejo dele desmontar essa burocracia. Ele se valeu do Elon Musk nisso. O Dodge era um pouco sobre isso. Mas, agora que todas as decisões políticas têm que passar por um encontro com ele, e ao pessoalizar ele como se os Estados Unidos da América fosse uma empresa Trump, o Trump simbolicamente esvazia essa burocracia. Ele já tratou ela como inimigo, como alguém gastona, como alguém que não atende os interesses dos americanos. Ele já fez tudo isso. Agora ele tá esvaziando. E você percebe isso. Ontem saiu, tá? Eu tava até no carro quando saiu, mais uma nota da Embaixada Americana no Brasil. É só pegar a Embaixada Americana. A nota da Embaixada Americana envolvendo o Bolsonaro, envolvendo o ministro do STF. Você não imaginaria uma nota dessas. Antigamente, uma nota oficial oriunda de qualquer órgão do governo americano ou de qualquer estado-nação minimamente sério, ela era fria. Ela era fria e impessoal. Fria e impessoal. Vocês estão vendo que todas as notas que estão saindo do governo americano são cheias, algumas têm pontos de exclamação, são exageradas, elas têm aliados. Você descobriu que a embaixada dos Estados Unidos do Brasil tem um aliado, é o Bolsonaro. Alguém sabia disso? Se você for num consulado tirar um passaporte, tirar um visto, desculpa, num consulado americano, tirar uma dúvida, você está descobrindo agora que o consulado americano tem uma posição política sobre, vamos dizer, a política brasileira. Não era assim. Veja a nota da embaixada aí, põe na tela, olha. O ministro Moraes é o principal arquiteto da censura e perseguição contra Bolsonaro e seus apoiadores. Veja, não é uma nota impessoal. Vocês estão entendendo? Suas flagrantes violações de direitos humanos resultaram em sanções pela Lei Magnitsky determinadas pelo presidente Trump. Os aliados de Moraes no judiciário e outras esferas estão avisados para não apoiar nem facilitar a conduta de Moraes. Estamos monitorando a situação de perto. Ou seja, a embaixada disse que está monitorando. E isto nunca existiu. A nota oficial, não só da embaixada, mas de todos os órgãos oficiais do governo americano, estão parecendo tweets do Donald Trump. Você concorda com isso aqui, Riso? Sim. Vocês estão assistindo, estão entendendo que isto é um momento completamente novo, em que o Estado americano assume a forma do Donald Trump? Pô, isso é muito importante. Eu sei que essa aqui não vai ser uma live popular, mas é uma daquelas lives que vocês depois vão lembrar e falar: saquei.
Os órgãos de Estado, eles se esvaziam do discurso por si só vazio da burocracia. Sai aquele discurso do direito humanista e entra um discurso que parece um tweet feito pelo Donald Trump. Ou seja, a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil avisa que está monitorando a situação brasileira de perto, tá? Por conta da censura e perseguição contra Bolsonaro e seus apoiadores. Mudou. Esse é um novo momento mundial. Esse é um novo momento que, se os agentes políticos não se adaptarem, eles vão ser atropelados. Vocês acham que o Zelensky esperava aquilo que foi feito com ele no começo desse ano? Quando o Trump e o J.D. Vance chamaram ele lá e começaram a atacar ele, bater boca com ele, com a imprensa mundial ao redor dele. Fizeram uma armadilha pra ele. Armaram pra ele. O Macron teve essa mesma armadilha, só que o Macron é ligeiro, já saiu fora rápido. Ele soube até responder, retrucar o Donald Trump. O Stemmer lá também, o inglês. Pegaram o presidente da África do Sul, escrotizaram o presidente da África do Sul. Não tô falando que ele não merecia, não. Tá? Esta é a nova onda. Tudo que o Trump adoraria era ver o Lula numa reunião com ele no Salão Oval, e o que ele faria com o Lula, porque o Lula é frágil, já tá um velho frágil e já não sabe falar inglês. O que o Donald Trump, tá, faria com o Lula não tá no gibi. Mas tudo que ele quer é que o Lula vá lá. Reparem, todas essas reuniões, todos esses acordos, todas essas discussões terminam com uma exigência do encontro do chefe de Estado com o Lula. Com o Trump, desculpa. O da Suíça rolou agora e não fecharam nem acordo. Esta pessoalização no Trump, tratando o Trump como uma figura régia, representa este novo momento. A gente tem até uma capa da Valete, por favor, que é aquela capa linda, né? É linda, do Trump do Trump já como um César, né? O Trump como uma figura central, uma figura pós-republicana, tá? Era uma das previsões que nós fazíamos. Por quê? Porque a novíssima direita norte-americana, que você ouviu falar dela primeiro aqui, quando nós falamos de Curtis Yarvin, quando a gente falou de Peter Thiel, quando a gente falou de toda essa turma, de todo um novo pensamento, tá? Que não tem nada a ver com a tal da direita liberal conservadora. Tem nada, esquece essa merda da direita liberal conservadora. Sabe essa merda que você vê de Nicolas, essa galera, Pavanato? Isso é passado. Isso aí é passado. Isso existe eleitoralmente, lógico que existe, mas isso é passado do ponto de vista do enfrentamento ao problema. Entendeu? O Trump velho, que ganhou a eleição em 16 e que foi engolido pela burocracia, não tem nada a ver com esse Trump novo, que se adapta para desconstruir a burocracia e preparar algo muito novo pro provável sucessor dele, que seria o J.D. Vance, tá? Que é uma América com controle central, uma América que enfrenta e que desconstrói a burocracia construída especialmente no governo do Roosevelt. Uma América com uma burocracia diferente. Uma América com uso de inteligência artificial. Tá? E uma América com projeção de poder imperial sobre o mundo. E aí entra aquilo que eu queria colocar pra vocês logo no começo. Por favor, pega a notícia da Gazeta do Povo que você separou, Riso. Os Estados Unidos falando em fazer intervenções pontuais, especialmente no seu quintal, tá? É a cara desse momento. A gente mostrou a notícia pra vocês que o Donald Trump orientou o Pentágono a organizar ações militares em países que têm organizações que eles consideram terroristas, por exemplo, o narcotráfico na América Latina, tá? E isto inclui, veja só, bota aí. Estados Unidos podem enquadrar PCC e Comando Vermelho como terroristas em breve, diz deputado. Quem disse isso aí foi o deputado o Paulo Bilinski, né? Não é uma grande fonte aí, né? Mas... Tem mais fontes, sim. Entenda, bota aí, entenda porque os Estados Unidos querem que o PCC seja classificado terrorista. Representantes norte-americanos se reuniram com técnicos do Ministério da Justiça e Segurança Pública e discutiram o tema. A real, o governo atual não quer. O Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, já tinha sugerido, vamos chamar os Estados Unidos para participar de operações com relação a isso. Mas, na minha humilde opinião, para eles é muito bom qualificar todo mundo ali como terrorista, porque abre uma janela de possibilidades de intervenção em outros países. Lembra que eu venho falando para vocês há um bom tempo que o mundo está mudando e o Brasil não está pronto para esse mundo que vem aí? Que a gente controla um território muito grande, que a gente sequer controla esse território, que
nós somos fracos, nós não temos dinheiro, nós não temos força militar, nós não temos porra nenhuma. E que neste futuro que vem aí, a gente é uma presa fácil. Por favor, vocês viram eu vou falar? Se lembrem. Porque num cenário em que o governo americano, de maneira imperial, começa a atuar, atacando grupos que praticam narcotráfico no México, na Colômbia, na Nicarágua, no Brasil, na Bolívia, ele começa a ter a licença, em nome da defesa do interesse americano, tá? Porque são lugares que estão exportando drogas para os Estados Unidos. Ele começa a ter licença para interferir politicamente nesses locais. E para apontar, por exemplo, uma atuação articulada dos regimes locais com o narcotráfico. Entendam uma coisa. Na Colômbia, as Farc, elas são donas de um determinado território, montaram o partido político e atuam e subornam e matam quando necessário. A coisa já foi, até teve a época do Pablo Escobar, né, uns 30 anos atrás, mas as Farc são uma realidade. A Venezuela é um narcoestado. Boa parte da produção de droga da América do Sul, ela vai para a Venezuela, e a Venezuela é o entreposto para enviar as drogas ali para o Mar do Caribe, e do Caribe para os Estados Unidos da América. A Venezuela tem uma relação intrincada com o crime organizado, com o narcotráfico. O México, demais, também o crime organizado controla setores inteiros do território mexicano. No Brasil, o narcotráfico é próximo do PT e do PSOL. O narcotráfico se reúne com ministros de Estado, se reúne com membros do atual governo, se reúne com parlamentares, faz filme, coloca filme na Netflix, tem cantores que cantam na televisão, vão em festivais, na maior normalidade. A partir do momento que você tem esse vínculo, os Estados Unidos da América pode falar, vou intervir e tem político aí criminoso. E o que o Brasil pode fazer nisso? Porque você vai falar, Renan, o que o Brasil pode fazer? Prendam o Lula. Eu sou a favor de prender o Lula. Eu sou a favor de tudo. Essa esquerda é um câncer. Essa esquerda é um câncer. Essa esquerda tem que deixar de existir. Aliás, a esquerda, ela é inimiga do nosso crescimento, é inimiga do nosso progresso, é inimiga da ordem. Mas tem um problema maior. Ninguém está interessado em nos livrar da esquerda, meus amigos. Quem disse que os Estados Unidos da América, talvez a nação mais progressista do mundo, está interessada em nos salvar das esquerdas? Uma das ideias mais idiotas que as pessoas têm é de que os Estados Unidos são uma nação conservadora. Não! As monarquias europeias, no momento de fundação dos Estados Unidos da América, eram muito mais conservadoras e tradicionais do que um regime revolucionário, republicano, maçom norte-americano. Você já parou pra pensar nisso? A ideia que a gente tem dos Estados Unidos como esse lugar conservador não é verdade. Nunca foi verdade. Os Estados Unidos sempre tiveram uma elite que era aberta a novas ideias. Os Estados Unidos têm um regime que é democrático, já era democrático há muito tempo. Os Estados Unidos são muito mais progressistas do que as pessoas imaginam. Até porque o maior motor do progresso chama-se capitalismo. E esse progresso gerado pelo capitalismo interfere nas questões culturais com uma ênfase muito maior do que os autores de esquerda. Todo mundo gosta de falar, não, foi o Herbert Marcuse, foi a escola de... Meu amigo, o capitalismo é o maior motor de desconstrução vamos dizer, das tradições e das formas tradicionais em tudo. É o capitalismo, antes de tudo. Essa ideia que a gente tem na cabeça, os Estados Unidos são muito... um país conservador. Não são. Eles são um país de essência progressista, capitalista, aberto à mudança e promotor de mudanças. Entendam isso. Tá? Então não tem os Estados Unidos da América interessados fortemente em... Não. Eles querem alinhar regimes a eles. Eles querem se alinhar, querem fazer um alinhamento dos regimes, e é natural que eles procurem regimes, em geral regimes na América do Sul que tendem a ser mais conservadores, eles vão buscar um alinhamento natural com os Estados Unidos. Tá? Retornando. Alguém aqui não enxerga certo padrão? A gente já conversou aqui sobre algo que o professor Orlando Lima já falou algumas vezes, que é a ênfase que os Estados Unidos têm em realinhar a América do Sul, a América como um todo, tá? América do Norte, incluindo o Canadá, e a América Central e Sul,
no seu quintal. É uma zona, é uma reserva de poder. Ali, as Américas são um estoque de poder dos Estados Unidos. Veja, os Estados Unidos pode falar que ele tem interesses em disputa no Oriente Médio. Ele pode falar que ele tem interesses em disputa no Mar Amarelo. Ele pode falar que ele tem interesses em disputa na Europa. Ele não pensa que a América, como um todo, o continente americano, está em disputa. Ele considera que a América é reserva. Reserva de matéria-prima, espaços logísticos, espaços geográficos estratégicos para guerra. Vou dar um exemplo. Os Estados Unidos utilizou o Brasil como teatro de guerra, como um local para montar uma base, para essa base atuar no Atlântico. Os Estados Unidos fizeram, foi em Natal. Matéria-prima, material humano. E todas as Américas. Isto inclui, inclusive, o Canadá. Repararam que a situação dele com o Canadá é especialmente tensa, muito como o Brasil? Já entenderam que o Canadá e o Brasil são as outras duas grandes nações, talvez inclua o México aí, das Américas para além dos Estados Unidos? E como ele está enquadrando com muita força Canadá, Brasil e México, que também está tensa a situação com o México. Não repararam isso? O professor Orlando Lima, ele é muito bom, e eu conversei muito já com isso com ele, em falar, Renan, não tire da mente esse alinhamento. E tem algo que conta mais aí, é uma coisa também muito pessoal, eu estou falando aqui, não dos Estados Unidos mais como esse ator impessoal, mas um ator personalista, que é a figura do chefe do Departamento de Estado americano, que é o Marco Rubio, que para ele a questão latino-americana é uma questão pessoal. Ele teve, não sei se foi o pai dele, ele teve familiares mortos ou torturados pelo regime cubano. Ele tem muita raiva dos regimes de esquerda latino-americanos. E com o Marco Rubio, inclusive, esse realinhamento pode, por uma questão personalíssima, acontecer dentro de um determinado prisma. Então, é muito engraçado, não engraçado, desculpa, é muito interessante, muito curioso, né, a gente acompanhar os Estados Unidos falarem dessas coisas nesses termos, porque isso explica, vamos dizer, explica mais uma ênfase que eles possam ter em interferir na América Latina, afastar a sombra chinesa que já estava se instalando por aqui e eventualmente começar a derrubar regimes. Eu não duvido, e aqui entra uma outra coisa, tá? Os Estados Unidos falando, por exemplo, de operações específicas. Como é que seria uma operação dos Estados Unidos para derrotar as Farc? Uma operação de guerra na floresta do exército americano? Pontual? Um bombardeio aqui, uma série de bombardeios, drones, ocupação, morte, sequestro de determinadas lideranças, eliminação deles, a Colômbia olhando só. Como é que funciona isso na Venezuela? Hoje, o mundo se encaminha para o uso de forças paramilitares e mercenárias. Há vamos dizer, há um novo mundo de mercenários pintando aí. O grupo Wagner é um exemplo disso. Então, neste novo mundo, os Estados Unidos podem fazer uso de um novo aparato e uma nova forma de fazer guerra. O regime venezuelano pode ser derrubado de uma maneira curiosa. Curiosa. E aqui, como funcionaria isso? Será que eles atuariam para interferir e destruir o Comando Vermelho e o PCC? Eu vou dar minha opinião. Fosse eu o presidente da República eleito para 2027. Nós não temos o direito de permitir que os Estados Unidos tomem esta guerra para si. Nós não temos o direito. Se nós quisermos que o Brasil exista, é nossa obrigação destruir o Comando Vermelho, o PCC e toda e qualquer organização desta natureza sem nenhuma interferência norte-americana no Brasil. Ah, Renan, mas e os Estados Unidos podem oferecer uma ajuda logística, técnica, drones, satélites? Beleza, vamos aceitar. Agora, quem vai destruir esses caras é o exército brasileiro. Os militares brasileiros não gostam assim, é batalha do Riachuelo, legal, batalha do Riachuelo, legal, não tem aqui. Tá, eu quero saber quais serão os marcos que as polícias, porque essa é uma guerra vencida muito pelas polícias, nem tanto pelo exército. Mas quais serão as batalhas e quais serão os fatos que as pessoas vão se lembrar sobre os homens de farda, especialmente os homens de farda das polícias, que derrotaram o crime organizado. Isso teremos que nós fazer. E não permitir que americanos o façam, que haja uma operação militar tocada pelos Estados Unidos aqui. Mas que tipo de bosta é essa? Sabe, entenda, saia do discurso mais impessoal e vai pro discurso mais primário. Quando a gente não consegue resolver isso,
e aí vem um americano resolver, significa que não tem homem aqui. E que o homem brasileiro é um bosta, é um loser, é um coitado. E aí tem que vir um homem americano e aí ele resolve os nossos bárbaros. Porque assim, amigos, assim, essas organizações, especialmente o Comando Vermelho e adjacência, o PCC tem alguma inteligência no comando. Esses caras são os retardados. Esses caras do crime organizado são os retardados. A gente perder pra um bando de retardado é uma vergonha. A gente só perde porque o Estado brasileiro é muito fraco. Nós temos todas as condições, sim, de derrotar esses caras. Se você falar com a turma do BOP lá no Rio de Janeiro e falar, ó, o Estado do Rio de Janeiro vai te dar toda a assistência necessária, midiática, política e legal possível. As Forças Armadas vão estar nas ruas garantindo a segurança. A polícia do Rio de Janeiro sabe o que fazer. E se chamar a polícia de São Paulo para ajudar a polícia do Rio ainda, você elimina tudo de uma vez. Tum. Todo mundo aqui da polícia de São Paulo sabe onde o PCC está atuando, do Porto de Santo à Rota Caipira. Se o governador de São Paulo, o atual Tarcísio, o brabão do Tarcísio, né? Brabaço, né? O Bolsonaro fala, oi, ele, oi, Bolsonaro, estou aqui de prontidão, né? Todo mundo sabe da rota, todo mundo sabe de tudo. Vê se eles agem. A polícia sabe, deixa a galera de São Paulo fazer, resolve. E eu converso com policiais, eu converso com oficiais, eles sabem o que fazer. Se tiver um comando central, um planejamento, vai e faz. Prende e mata. Acabou. Ou prende ou mata, tá? Antes que venha algum direito humanista achar que eu estou querendo matar aqueles jovens encantadores que seriam cirurgiões cardíacos, mas que infelizmente caíram pro tráfico de drogas, certo? Potencial desperdiçado. E depois? Eu tô falando da guerra, porque antes de tudo, esta guerra é uma guerra que tem um espírito fundador pro Brasil. É uma guerra de um espírito fundante, nós estamos fundando uma nação. A partir do momento que quem faz isso é uma potência estrangeira, são os Estados Unidos, eles estão fundando este Brasil, eles estão fundando esse cenário. Eles avisam, nós resolvemos o teu problema, entendeu? Nós resolvemos aqui. E nós decretamos a nossa própria fraqueza. Fala fera, curtiu? Então se inscreve, deixa o like, compartilha e comenta aí. Até o próximo vídeo.